Olá, sou Jufrata, numeróloga e radiestesista da Cristal Verde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da importância do mapa numerológico pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que nada nem ninguém pode prever com certeza o futuro de alguém, pois nós viemos à Terra com um caminho a ser seguido. Porém, nós podemos tomar decisões que podem mudar a estrada que nós vamos seguir neste caminho. Nosso livre-arbítrio pode mudar muita coisa. Essa história que eu vou comentar com vocês é uma história de uma pessoa real, ela não é famosa. Eu conheço ela desde 1994. Sempre encontrei ela em festas sociais. E assim, as outras pessoas que nós conhecíamos em comum me contavam a respeito da vida sofrida, das dificuldades financeiras, das grandes doenças, da quantidade de doenças que ela tinha, que ela teve ao longo da vida. Para mim, ela parecia sempre muito retraída, muito triste. Acontece que ela veio morar próximo de mim e nós nos tornamos amigas. Conversamos muito, muitas das coisas que haviam falado realmente eram verdade e eu, em muitos casos, fiquei sabendo como as coisas aconteceram. E eu conversando com ela, falei que eu era numeróloga e ela se interessou, então eu fiz um mapa numerológico dela para dar de presente. O que chama atenção. Esse mapa, todos esses números são reais, tá? Isso aqui é um gráfico numerológico real. Eu só vou comentar alguns pontos, vou pontuar algumas coisas a respeito do mapa. Existe muito mais coisa, tá? Então vamos lá. O que chama atenção é que ela tem 3 números 9 e ela tem um número mestre, um número 22. Nós podemos, na análise do mapa, dizer que ela era uma pessoa que veio à Terra para ajudar os outros. Ela tinha tudo para ser uma grande psicóloga, ela se formou em psicologia, porém ela não trabalhou na profissão. Ela teria ajudado muitas pessoas, tá? Se ela tivesse se mantido na profissão. Outra coisa importante é que nós temos muitas características positivas e nós também temos muitas características negativas. O que nós percebemos nela é que ela deixou exacerbar sempre as qualidades negativas. Além disso, a gente olha no mapa e nós encontramos 2 lições kármicas e 2 dívidas kármicas. E eu posso dizer com certeza para vocês que ela não aprendeu nenhuma lição que ela veio aprender nessa vida e não resgatou nenhuma das dívidas que ela tinha que resgatar. A não aprendizagem e o não resgate dessas dívidas trazem uma vida muito mais difícil. Faz com que as coisas não andem como elas deveriam andar. Outra coisa, a gente percebe que ela teve a primeira parte da vida dela uma vida muito difícil. Primeiro ciclo de vida, primeiro desafio, primeiro momento decisivo, muito difíceis. E aí a gente já começa a comentar, se ela tivesse sabido disso antes, provavelmente ela teria tido decisões diferentes das decisões que ela teve. Ela teria talvez entendido o que havia acontecido com ela para tomar outras decisões. Talvez para fazer alguns tratamentos, mas não, ela não sabia disso. Mesmo se ela tivesse feito o mapa depois de 74, ela poderia ter tomado atitudes para resgatar, né, aquele início de vida, ter aliviado aquele sofrimento. A outra coisa são as tendências ocultas. A tendência oculta é uma característica negativa. Se nós temos tendências ocultas, nós devemos inibir essas tendências. E não é o que a gente vê nela. Nós vemos todas as tendências muito acentuadas. Mais uma vez, em posse de um mapa numerológico. Lembrando, mapa na gaveta não faz nada para ninguém. Se você fez o seu mapa, você tem que ler, aprender, reler ele várias vezes ao longo da vida e conseguir, né, trabalhar essas características para que você tenha sucesso na vida. Então, as tendências ocultas, sendo características negativas, você tem que inibi-las. E aí nós fomos para a análise da assinatura. É impressionante nós termos uma assinatura que só tem padrões vibracionais ruins. Ou seja, ao longo da vida dela, ela só teve presença de energias ruins ao lado dela. Aquilo que eu falo. Se você vai passar por um momento ruim na vida, mas você tem um padrão vibracional bom ao seu lado,
as coisas tendem a ser mais fáceis. Você vai passar por essa crise de uma maneira mais fácil. Porém, se você vai passar por algum momento difícil e você ainda tem ao seu lado, gerado por uma assinatura ruim, se você ainda tem ao seu lado um padrão vibracional muito ruim, as coisas tendem a ser muito piores. E aí é aquela história, aqui são só algumas características que se ela soubesse antes, ela teria exacerbado as características boas e inibido as ruins. Ok, Juliana, e agora, a essa altura do campeonato, o que é possível fazer? Então, antes de mais nada, vamos falar uma coisa. Em alguns mapas aparecem prazos. Aparecem prazos para você aprender uma lição kármica, aparecem prazos para você resgatar uma dívida kármica. No mapa dela não haviam prazos. Em alguns mapas aparecem possíveis doenças que a pessoa pode desenvolver. Nós orientamos a respeito dessas doenças, às vezes tem até a época da vida que vai aparecer essas doenças. Então, nós orientamos a respeito disso. Não apareciam doenças no mapa dela. Então, essas doenças provavelmente foram por tantas decisões erradas que ela tomou ao longo da vida, tanto quanto não resgate dessas dívidas kármicas. Tá. Aos 80 anos, eu estou trabalhando junto com ela para ela resgatar a dívida kármica 14. A 13, ela não tem mais tempo. Ela não tem prazo para resgatar, mas ela não tem mais tempo de vida para resgatar. A dívida kármica ela tem que ser resgatada ao longo da vida inteira. Tá? As lições kármicas. A número 8, eu acho muito difícil que ela consiga, neste momento, aprender. A 9, eu estou trabalhando e a gente vai tentar fazer com que ela pelo menos aprenda essa lição kármica 9, porque ela tem todos os números a favor para ajudar a aprender essa lição. Outra coisa, ela vai ter agora uma entrevista. Estou orientando para que ela tente marcar, agendar essa entrevista num dia favorável para ela e também utilizar uma roupa na cor favorável para ela. Dessa maneira, a entrevista tende a ter um sucesso. Então, se ela tivesse, um mapa numerológico lá atrás, tivesse feito um mapa numerológico lá atrás e soubesse de tantas características, de tantos eventos que fossem acontecer na vida dela, se ela tivesse uma assinatura harmônica, de acordo com a profissão dela, com padrões vibracionais bons, eu tenho certeza que a vida dela teria sido muito diferente. Tá? Então, eu estou falando exatamente isso para vocês. Não esperem para fazer o mapa, façam agora. Ele vai durar a vida inteira. Você vai ter ele nas mãos para sempre que você tiver alguma dúvida, para você ver se você está tomando atitudes corretas, você ter ele. Tá? Faça uma assinatura boa, com vibrações boas, analisadas por uma radiestesia para ver se essa assinatura está de acordo com você. E aí sim, sabe, brilha, tem uma vida feliz, próspera, tem uma vida leve. Era isso que eu queria dizer hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa, deixem aí nos comentários. Eu vou respondendo assim que eu puder, tá ok? Tchau!